Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo. Este é o canal Nelds, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Estamos trazendo para vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo, no nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Linguagem Matemática, que é dividido em duas aulas, Conceitos Iniciais e Principais Símbolos da Matemática. Esta será a aula dos principais símbolos da matemática. Antes de começar a aula em si, eu gostaria de avisar que, apesar desta aula estar um pouquinho longa, ela é bem simples e fácil de acompanhar. Então, vamos a ela. Como objetivos da aula de hoje, temos apresentar os principais símbolos da matemática, aprender a ler proposições onde aparecem estes símbolos, aprender a traduzir frases matemáticas da linguagem do cotidiano para a linguagem matemática e vice-versa. Então, para estudar a matemática é necessário o conhecimento de sua simbologia e de sua linguagem. O estudante, com certeza, já conhece alguns símbolos matemáticos. Já consegue ler e entender várias frases matemáticas e expressões. Consegue escrever algumas expressões matemáticas a partir da linguagem do cotidiano. Mas é preciso não ter dúvidas quanto ao significado e à interpretação das frases matemáticas. É preciso conhecer os símbolos e as regras da linguagem matemática. Nesta aula, conheceremos ou relembraremos os principais símbolos matemáticos. E iremos nos aprimorando no conhecimento das regras durante todo o nosso curso. Então, vamos lá. Símbolos gerais da matemática. São símbolos que aparecem em todas as áreas da matemática. São muito comuns e o estudante já deve estar familiarizado com eles. Mesmo assim, vamos reapresentá-los e mostrá-los em algumas proposições. Então, vamos começar a apresentar esses símbolos. Aqui temos a primeira parte da tabela com os principais símbolos da matemática. Começando pelos símbolos das operações aritméticas básicas. Começando pela adição, a cruzinha, que lemos simplesmente como mais. O símbolo da subtração, que lemos como menos. O símbolo da multiplicação, que pode ser o xizinho ou o ponto, que lemos como vezes. O símbolo da divisão, 2 pontos com a barra no meio, ou 2 pontos, que lemos como é dividido por. E, em seguida, os símbolos da igualdade e desigualdade. O da igualdade, que lemos como é igual a, da desigualdade, que lemos como é diferente de. Em seguida, temos os símbolos de comparação. Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, muito maior que e muito menor que. Essa é a primeira parte da tabela com os principais símbolos. Vamos para a segunda. Aqui temos dois símbolos de operações mútuas em expressões. O mais ou menos e o menos mais. Veja que começamos a leitura pelo símbolo que está em cima. Temos também o símbolo de definição, que podemos ler como é definido como ou é equivalente a. Temos os símbolos da igualdade aproximada, que lemos simplesmente é aproximadamente igual. Qualquer um dos três tem o mesmo significado. Temos o símbolo da ordem de grandeza, que lemos simplesmente como é da ordem de. Temos os dois símbolos possíveis para tal que, a barra ou 2 pontos. Percebam que o 2 pontos pode ser usado também para a divisão. Por isso que no nosso livro vamos dar preferência a usar o 2 pontos com a barrinha no meio para a divisão e usar a barra para o tal que. Mas quando o 2 pontos representa o tal que, no contexto da frase a gente costuma perceber. Temos o símbolo da perpendicularidade, que lemos como é perpendicular a. O símbolo do paralelismo, que a gente lê como é paralelo a. O símbolo da proporcionalidade, que lemos como é proporcional a. E o símbolo do portanto. Temos também o quantificador universal, que pode ser lido como para todos, para qualquer ou para cada. O quantificador existencial, que lemos simplesmente como existe. A negação deste quantificador existencial, que lemos como não existe. E o símbolo de infinito. Aqui terminamos a tabela com os principais símbolos gerais da matemática. Vamos a alguns exemplos com frases matemáticas em que esses símbolos aparecem, para nos ajudar a familiarizar com eles. Frase bem simples. Como é que se lê? Simplesmente como 2 mais 3 igual a 5. Todo mundo está acostumado. 7 menos 3 diferente de 5. Também todos estão acostumados. 5 vezes 3 maior que 10. 7 mais menos 3 igual a 4. Tranquilo, acredito que ninguém deve ter dúvida quanto a isso. Mas, vamos lá. 12 dividido por 3 é menor que 7. X igual a Y. Ou X é igual a Y. Essa aqui a gente pode ler de duas maneiras diferentes.
A gente pode ler como 0 menor que x, que é menor ou igual a 9, ou como x é maior que 0 e menor ou igual a 9. As duas maneiras são completamente equivalentes e representam a leitura desta frase matemática. Temos também 20 dividido por 6 é aproximadamente igual a 3,3. Ou, nessa outra frase, 20 dividido por 6 é igual a 3,33 reticências, que é definido como 3,3 sobre barra, onde a leitura, o 3,33 reticências ou 3,3 sobre barra, é a leitura para essa dízima periódica, sobre a qual sobre dízimas periódicas falaremos mais adiante no nosso curso. Frase seguinte, item J. Para todo x maior ou igual a 0. 850 é da ordem de 1000. F é proporcional a A. Leitura bem simples. No caso da física, a gente leria como a força é proporcional à aceleração. Frase simples também. Y igual a x mais 2. Mais uma frase em que podemos ler de duas maneiras diferentes. 0 é menor que x, que é menor ou igual a raiz de 2, ou x é maior que 0 e menor ou igual a raiz de 2. Duas maneiras completamente equivalentes. 0 menor que x, que é diferente de 1, ou x é maior que 0 e diferente de 1. Mais uma frase. X igual a 1 mais ou menos a raiz de 2, que pode ser lida dessa maneira, e perceba que significa que x pode assumir dois valores diferentes. O primeiro é 1 mais raiz de 2 e o segundo 1 menos raiz de 2. Que neste caso é a mesma coisa que teríamos se tivéssemos escrito a expressão com o símbolo menos mais. Como está aqui, x igual a 1 menos mais raiz de 2. Já neste caso, x igual a 1 menos mais π mais ou menos raiz de 2, temos duas possibilidades. X menos π mais raiz de 2 ou x igual a 1 mais π menos raiz de 2. Percebam que o símbolo, a parte de cima do símbolo na primeira parte da equação é associado com a parte de cima do símbolo na segunda. O menos de cima associado ao mais de cima e o mais de baixo associado ao menos de baixo. Não podemos fazer uma combinação cruzada para esse tipo de expressão. Terminado o exemplo em que apresentamos frases com os principais símbolos da matemática, vamos aos símbolos da lógica matemática. Este é um outro grupo importante de símbolos matemáticos, que são os conectores lógicos que representam as operações lógicas. Vamos a eles. Temos primeiro o símbolo da conjunção, que lemos simplesmente como E. O símbolo da disjunção, que lemos como OU. O símbolo da operação lógica da disjunção exclusiva, que lemos como ou alguma coisa ou. O símbolo da negação, que lemos simplesmente como não. O símbolo da implicação, que pode ser lido como implica ou se alguma coisa então. E o símbolo da equivalência material, que lemos como se somente se. Percebam que as últimas 4 operações têm dois símbolos para representar cada uma. Em nosso livro, vamos dar preferência ao primeiro símbolo colocado aqui. O Vzinho com a barra embaixo para disjunção exclusiva, a barrinha quebrada para negação, a dupla seta à direita para implicação e a dupla seta à direita e à esquerda para equivalência material. Vamos a alguns exemplos com frases matemáticas em que esses símbolos aparecem. Aqui a primeira. Como lemos essa frase matemática? Ela pode ser lida de duas maneiras, na verdade. Pode ser lida como x é igual a 2 ou x é igual a 3, ou simplesmente como x é igual a 2 ou igual a 3. As duas maneiras são completamente equivalentes. Item B. Como é que lemos? Também há duas maneiras. A primeira, x é maior que menos 1 e x é menor que 1, ou podemos ler como x é maior que menos 1 e menor que 1. Percebam que em linguagem matemática, essa frase com a operação lógica do item B, ela é equivalente a menos 1 menor que x, que é menor que 1. Item C. Lemos como ou x é igual a 0 ou x é igual a 7. Item D. Lemos de duas maneiras diferentes. Ou lemos como x não é igual a 5 ou x é diferente de 5. Isto porque dizer que x não é igual a 5 é completamente equivalente a x é diferente de 5. Item E. Temos a frase que pode ser lida como x é igual a mais ou menos 2, implica que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2.
Esta frase também pode ser lida como: se x é igual a mais ou menos 2, então x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. As duas leituras possíveis para a operação de implicação. Item F. Podemos ler como x ao quadrado menos 1 é igual a 0, implica que x é igual a mais ou menos 1. Item G. X menos y igual a 0, se somente se x igual a y. Vamos ao terceiro grupo de símbolos da matemática, que aparece com bastante frequência em textos e cursos da matemática, que são os símbolos da teoria geral de conjuntos. Temos aqui uma tabela que representa esses símbolos. Primeira parte dessa tabela. Começamos pela relação de pertinência, que é representada pela letra grega epsilon, e lemos simplesmente como pertence a. A negação deste símbolo, lemos como não pertence a. A relação de subconjunto pode ser representada por um desses dois símbolos, e lemos simplesmente como está contido em ou é subconjunto de. Já a relação de subconjunto próprio, lemos como é subconjunto próprio. A negação de subconjunto, que são os símbolos da relação de subconjunto negados, lemos como não está contido em ou não é subconjunto de. Para a relação de superconjunto, temos esses dois símbolos possíveis que lemos como contém ou como é superconjunto de. Já a relação de superconjunto próprio, lemos como é superconjunto próprio de. E a negação de superconjunto, os dois símbolos da relação de superconjunto negados, que lemos simplesmente como não contém ou não é subconjunto de. Temos também o símbolo que representa o número de elementos, que a gente lê simplesmente como número de ou número de elementos. E aqui os três símbolos usados para o conjunto vazio. Damos preferência ao primeiro símbolo em nosso texto. Continuando essa tabela, temos o símbolo das operações entre conjuntos, que começando pela união, interseção, diferença, que lemos simplesmente como menos, diferença simétrica, produto cartesiano, conjunto das partes. São as 6 principais operações entre conjuntos. E temos também os símbolos que representam os conjuntos numéricos com os quais trabalhamos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais e conjunto dos números complexos. Apresentados os símbolos da teoria geral dos conjuntos, vamos a um exemplo com frases matemáticas em que esses símbolos aparecem, para nos familiarizarmos com sua leitura. Primeiro exemplo, lemos como 0 pertence ao conjunto dos números naturais, ou 0 é um número natural, ou 0 pertence a n. As 3 maneiras de ler são completamente equivalentes. Nesse caso, π não pertence ao conjunto dos números racionais, ou simplesmente π não é um número racional. X pertence aos reais, ou x é um número real. Conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros, ou n é subconjunto de z. Há diversas maneiras de ler a frase, todas com o mesmo significado. Neste caso, temos n é subconjunto próprio de z, ou o conjunto dos números naturais é um subconjunto próprio do conjunto dos números inteiros. Item F. R contém Q e R contém I, ou simplesmente, conjunto dos números reais contém o conjunto Q dos números racionais e o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números irracionais. Item G. Lemos. A é o conjunto dos elementos x pertencentes aos naturais, tal que 0 menor que x, que é menor que 10. Percebam que há formas equivalentes e mesmo levemente diferentes de ler essa frase matemática. Mais um item. O conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x pertence aos reais e 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Percebam que há outras maneiras levemente diferentes e completamente equivalentes de ler essa frase. Item I. Existe n pertencente aos naturais, tal que n ao quadrado mais 1 igual a 10. Veja que aqui usamos 2 pontos para representar o tal que, mas nesse contexto jamais seria uma divisão. Neste caso, não existe x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado mais 1 igual a 0. Aqui usamos
a barrinha para representar o tal que no lugar dos dois pontos. Mas, mesmo que usássemos dois pontos, não haveria maneira de confundir com a divisão. Mais um item. X ao quadrado mais 1 igual a 0 implica que x pertence aos complexos. Ou x ao quadrado mais 1 igual a 0 implica que x é um número complexo. Item L. Lemos como número de elementos do conjunto dos números naturais é igual a infinito. Ou n tem infinitos elementos. Mais uma. A igual a vazio, se somente se, número de elementos de A igual a 0. Item N. Conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números racionais, união conjunto dos números irracionais. Ou simplesmente R é igual a Q, união I. Vimos vários exemplos de como ler frases matemáticas escritas na linguagem da matemática. Mas, no geral, temos também a situação inversa. Por isso, vamos ao próximo exemplo para ilustrar casos em que teremos frases matemáticas escritas na linguagem do cotidiano e queremos traduzi-las para a linguagem da matemática. Item A. Existe número real que não é número natural. Essa frase em linguagem matemática ficaria assim. Existe x pertencente aos reais, tal que x não pertence aos naturais. Com símbolos matemáticos correspondentes à frase na linguagem do cotidiano. Item B. Se x é um número real, então ele é um número racional ou um número irracional. Em linguagem matemática ficaria assim. X pertence aos reais implica que x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais. Item C. 15 é múltiplo de 5. Podemos escrever como 15 igual a 5 vezes n, tal que n pertence aos naturais. Perceba que podemos suprimir o símbolo da multiplicação, quando temos um coeficiente numérico multiplicando uma variável. Então, podemos escrever como 15 igual a 5n, tal que n pertence aos naturais. Item D. Se m é múltiplo de 9, então m é múltiplo de 3. Pode ser escrita como m igual a 9, tal que n pertence aos naturais, implica que m igual a 3k, tal que k pertence aos naturais. Se o número é múltiplo de 9, então ele é múltiplo de 3. Item E. Existe número real maior que 1 e menor que 2, que em linguagem matemática toma essa forma. Item F. X é um número natural ímpar. Em linguagem matemática podemos escrever como x igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos naturais. Item G. X é um número natural par múltiplo de 5. Escrevemos como x igual a 2k, tal que k pertence aos naturais, e x igual a 5l, tal que l pertence aos naturais. Item H. A soma de dois números naturais é um número natural. Para escrever essa frase em linguagem matemática, vamos reescrevê-la mais uma vez em linguagem do cotidiano, que ela poderia ser escrita como: se m e n são números naturais, então sua soma é um número natural. E em linguagem matemática fica com m e n pertence aos naturais, implica que m mais n pertence aos naturais. Item I. Um número somado a ele mesmo é igual ao dobro dele. Em linguagem matemática, esta frase pode ser escrita como x mais x igual a 2x, simplesmente. Item J. Se x é a raiz quadrada de menos 1, então x não é um número real. Em linguagem matemática, temos simplesmente x igual a raiz quadrada de menos 1, implica que x não pertence aos reais. Item K. Se um número real ao quadrado é igual a 1, então esse número é igual a 1 ou a menos 1. Então, em linguagem matemática, temos x pertence aos reais e x ao quadrado igual a 1, implica que x igual a mais ou menos 1. Item L. Se x é um número real, então a raiz quarta de x é um número real. Que em linguagem matemática fica como x pertence aos reais, implica que a raiz quarta de x pertence aos reais. Perceba que esta frase em si ela é falsa, mas no entanto não estamos aqui para aprender a identificar ainda o valor lógico das expressões e frases matemáticas, apenas para aprender a lê-las. Então, finalizando a nossa aula, nós vimos hoje os principais símbolos da matemática, tanto os símbolos gerais, os símbolos da lógica matemática e os símbolos da teoria geral de conjuntos. Aprendemos a ler e traduzir frases matemáticas da linguagem da matemática para o português e do português para a linguagem da matemática. Mas apenas aprendemos a ler e traduzir essas frases. Vamos estudar o significado delas e aprender a trabalhar com estes e outros símbolos durante o nosso curso. Lembrem-se que há material de apoio no site neldis.com.br e que saibam que na próxima aula vamos
ver uma breve aula sobre as propriedades básicas da álgebra. Então, até lá, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, dê um like no vídeo e até a nossa próxima mini aula.